As empresas têm até a próxima terça-feira para regularizar os débitos no Simples Nacional. E para entender melhor como esse processo funciona, a gente vai conversar agora com um especialista em tributos, Wesley Santiago. Wesley, bem-vindo ao JP Domingo e boa tarde para você. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Um prazer enorme estar aqui. A gente tem esse prazo para duas questões principais: regularização de débitos, como eu mencionei, mas também a entrada, a adesão ao Simples Nacional tem esse prazo estipulado até a próxima terça-feira, no dia 31 de janeiro. E segundo um levantamento do governo, que foi divulgado de ontem para hoje, são mais de 270 mil empresas que já aderiram ao Simples Nacional. Então, eu te pergunto, que segmento do empresariado pode fazer a adesão a esse programa e quais são as vantagens do Simples Nacional? Legal, muito bom. Bom, o Simples Nacional ele é um regime tributário voltado para microempresas e empresas de pequeno porte, né? E a grande vantagem é a tributação simplificada, né? Tanto na prestação de contas com o governo, na entrega das obrigações acessórias, como também numa alíquota efetiva, né, da carga tributária reduzida, inclusive na questão do INSS patronal, que é bem benéfico aí para os empreendedores, né? Agora, essas empresas têm até o dia 31, até a próxima terça-feira. Depois eu quero que você enfatize mais qual parcela do empresariado que pode aderir a essa renegociação, a essa regularização e essa adesão ao sistema e como essa empresa deve fazer esse processo, para quem ainda não fez e tem esses últimos dias. Legal, muito bom. O que acontece, né? O Simples, por ser um benefício, ele requer algumas condições para o empresariado. Então, as empresas que faturam empresas de pequeno porte que faturam até 4,8 milhões podem aderir ao Simples Nacional. As empresas também que não têm no seu quadro societário pessoas jurídicas, somente pessoas físicas, ela também não pode ser sócia de uma outra empresa. Ela também tem uma condição que não pode ter em seu quadro uma pessoa física residente no exterior, entre outras condições. E como você ressaltou muito bem, até dia 31 de janeiro é o prazo limite para fazer o pedido, a adesão ao Simples Nacional. E uma dessas condições é o empreendedor, a empresa, não ter nenhum débito, né, com a Receita, com a Previdência, com o Estado ou com o município. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda lançou, no último dia 17, um programa de parcelamento, né, que traz bastante benefícios, descontos, até um parcelamento ampliado, né, para que haja tempo de se regularizar, isso através do portal Regularize do governo federal, e fazer a sua adesão ao regime simplificado do Simples Nacional. Ou então, essa adesão, para ficar bem claro, é feita por meio desse site, por esse portal na internet. Exato. O portal é o portal do Simples Nacional, do governo federal, onde se pode fazer o pedido, mas as empresas que possuem débitos e queiram regularizar, elas têm alguns meios. Se esse débito já estiver escrito em dívida ativa, é por meio do portal Regularize. Lá ela faz o pedido de parcelamento, faz o primeiro recolhimento, consegue, né, estar regular perante ao fisco e conseguir a adesão perante ao regime tributário do Simples Nacional. E a empresa que perder esse prazo para fazer essa regularização e essa adesão até a próxima terça-feira, o que acontece, Wesley? Aí, infelizmente, essas empresas precisarão optar por outros regimes de tributação, né? Para se enquadrar no Simples Nacional, a empresa ela tem até o dia 31 de janeiro ou 30 dias após a sua constituição, né? Como a gente está falando de empresas que já estão ativas, que estavam em outros regimes tributários ao longo de 2022, ela tem até o dia 31 para fazer essa mudança relativa ao ano calendário de 2023 inteiro. Deixa eu aproveitar então, Wesley, sua experiência nessa questão tributária, e ainda mais que a gente está falando desse universo do empresariado, uma das grandes apostas do governo e da categoria
para os próximos 6 meses é a discussão, pelo menos, da reforma tributária em nível nacional. É uma promessa do governo, é uma promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas também foi uma promessa de governos anteriores, porque é uma proposta que tramita há décadas e até hoje não saiu. Quais são as expectativas em relação a isso? Quero te ouvir. E por que essa proposta ela é tão importante para o empresariado, sobretudo nesse momento em que se fala tanto da importância de incentivar a economia por meio dessas empresas, por meio da reindustrialização? Muito boa pergunta, né? A gente nota, né, no nosso dia a dia, atendendo ao público que quer empreender, que quer abrir novos negócios, que há uma dificuldade muito grande de entender a complexidade da tributação, né, das empresas no Brasil. Então, a ideia de simplificar, fazer uma reforma simplificando o regime tributário, é para realmente desburocratizar e incentivar, né, o empreendedorismo, né? A gente tem um projeto de lei do senador Jaime Campos, que ele prevê também o aumento do faturamento Simples Nacional. Isso é algo que é bem requisitado, é bem procurado pelos empresariados, né? E ele tramitou já pelo Senado, foi aprovado, passou por algumas comissões na Câmara dos Deputados, mas ainda não concluiu, não chegou para a sanção presidencial, e há uma expectativa muito grande, né? Porque o empreendedor brasileiro, ele tem gana, tem força, ele tem aquela vontade de crescer, né? De investir, de empreender, mas muitas vezes ele se depara com a burocratização, com a alta carga tributária, e isso tudo é um fator de barreira para o empreendedorismo, para o crescimento, né, dessas pequenas empresas. A gente falou sobre isso já, Wesley, mas eu quero que você repita para a gente, para ficar bem claro para a nossa audiência, dessa limitação em relação ao faturamento das empresas para se aderir ao Simples Nacional, que está em discussão nessa proposta em tramitação, para que haja essa expansão desse limite, né? Há alguma perspectiva? O que está sendo negociado? Quais são as expectativas? O que é possível ser feito nesse sentido? Muito bom. Bom, quem deseja aderir ao Simples Nacional, ele tem que avaliar qual será o seu faturamento ao longo do exercício de 2023. O limite atual vigente é de 4,8 milhões para empresas de pequeno porte, que podem optar pelo Simples Nacional. Esse projeto de lei, ele prevê uma expansão para até 8,6 milhões desse faturamento. Um expressivo aumento, porque desde 2018 a gente não tem uma atualização desse limite de faturamento, né? Então, a ideia realmente é ampliar esse universo, né, de empresas que podem optar por esse regime tributário, e aí geraria, consequentemente, novos empregos e investimento, né, em novos negócios. Essa é a expectativa do mercado, é isso que geralmente a gente vê o empresariado nos requisitando, perguntando. A gente sabe que o Congresso, né, ele já passou por algumas fases, mas ainda não concluiu a votação desse projeto de lei do senador Jaime Campos, e a expectativa é alta, pelo menos do parte do empresariado. Haveria uma mudança muito significativa em termos de números absolutos de empresários que poderiam, se essa mudança se efetivar, for aprovada e for sancionada, que poderiam aderir ao Simples Nacional? Você trouxe em valores, né, de faturamento, mas não sei se há uma expectativa de adesão de novos empresários, caso isso se confirme. E em relação à questão tributária, à carga tributária, Wesley, hoje quem faz parte do Simples Nacional, você trouxe a questão da simplificação, da unificação tributária, mas em termos de valores, paga muito menos do que aquele que está ligado, para ficar mais claro, a uma modalidade acima do Simples Nacional? Bom, como eu falei, né, respondendo a sua segunda pergunta, a complexidade tributária no Brasil é grande. Então, antes de afirmar se realmente tem uma economia muito significativa, é preciso fazer contas, né? Mas a experiência nos mostra que, geralmente, optar pelo Simples Nacional é vantajoso, tá? Porque o governo federal, ele unifica todos os impostos, ele te dá uma tributação por faixa, então, dependendo do seu faturamento dos últimos 12 meses, você tem uma alíquota efetiva e essa alíquota é progressiva. Quanto mais o seu faturamento cresce, mais imposto você paga, percentualmente falando. E a contribuição patronal com a Previdência já está inclusa
nessa contribuição mensal unificada, que é o famoso DAS, né, do Simples Nacional. E a diferença para as empresas de lucro presumido, lucro real, que são outros postos, outros regimes de tributação, é que à medida que ele contrata, que ele decide expandir o seu quadro de profissionais, ele paga o INSS patronal sobre a sua folha. Então, isso acaba sendo uma barreira para a contratação de novos profissionais. Já no Simples Nacional, a base para a contribuição patronal ainda é o faturamento unificado, né, no imposto do Simples Nacional. E em relação à primeira pergunta, não tem aqui números precisos de quantas empresas poderiam aderir, né, à medida que expandir o faturamento, mas a gente sabe que abririam muitas portas, muitas dessas empresas que hoje são de regimes do lucro presumido, lucro real, que são regimes um pouco mais complexos, poderiam aderir e poderiam reverter essa carga tributária em novas contratações. Perfeito. Wesley Santiago, especialista nessa questão tributária, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Um ótimo domingo para você e até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.